Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu quero desejar a cada um de vocês uma noite cheia de graça, cheia de presença do Senhor. Que bom, né, que vocês estão com a gente aqui, né? Nessa noite de sexta-feira quente aqui em Atibaia. Nós estamos juntinhos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, descobrir a sua vontade para a nossa vida. E hoje a gente vem com um tema bastante legal mesmo, assim, bastante relevante. Um tema de muito interesse, na verdade, para nós que somos a Igreja de Jesus, né? A gente vai falar um pouquinho dessa relação maravilhosa, dessa relação preciosa, falta adjetivos, na verdade, essa relação incomparável de amor, né? Um amor inexplicável, incondicional de Cristo para com a sua igreja, do noivo para com a noiva, né? Eu sei que é um tema assim, talvez alguns o tenham por simples, mas é um tema de tamanha profundidade, de tamanha grandeza e que nos descortina nuances da vontade de Deus, como agir, como preparar-se, como posicionar-se como noiva nesse tempo, né? Então eu acredito que é um tema bastante importante para nós meditarmos um pouco em alguns minutos nessa noite de sexta-feira. Você é muito bem-vindo, eu fico muito feliz, muito honrado com a tua companhia. Se você quiser curtir, compartilhar, convidar mais alguém, vai ser muito bem-vindo. A gente vai começar a partir de um texto que se encontra no Velho Testamento, nos profetas, mais precisamente no profeta Isaías, né, no capítulo 62. Lá é um texto que traz um valor histórico, né, mas também traz um valor profético e ele serve para nós como uma bússola, né, como um horizonte nesse tempo. Então, em Isaías capítulo 62, versículos 1 a 12, entre tantos textos que a gente poderia ter selecionado, eu selecionei esse para a gente falar um pouquinho dessa relação gloriosa entre Cristo e sua igreja e entre cada membro da igreja, cada membro no corpo, né? Então a gente vai falar um pouquinho como nos comportar ou como devemos agir como noiva, entendendo também o valor da igreja, a beleza da igreja e o amor desse noivo para com ela. Ok, pessoal? Então Isaías capítulo 62, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou ler o capítulo todo, que diz assim, ó, vamos ler bem devagarinho. Diz assim, é uma profecia, né, proferida pelo profeta Isaías, que diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Versículo 5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós,
os que fazeis menção do nome do Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Versículo 10. Passai pelas portas, preparai o caminho para o povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra está diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Aqui é interessante que tem hora que o profeta usa a figura da cidade e tem hora que ele usa a figura da noiva, não é? Aqui o contexto histórico está com o povo, a nação de Israel no cativeiro da Babilônia, né? Esse aqui é o contexto. Então, o povo falando do cativeiro da Babilônia, a cidade de Jerusalém ela ficou totalmente destruída, né? Ficou arrasada, né? Deserta, desabitada, debaixo de vergonha, de opróbrio, de grande pobreza, né? Então, por muitos anos a cidade ficou totalmente desolada, cheio de escombros, de entulho, né? Então agora o profeta Isaías olha esse cenário caótico e, vamos assim por dizer, desolador da cidade, e ele projeta profeticamente um futuro diferente para essa cidade que está em ruínas, né? Em razão do cativeiro babilônico. Ele olha mais adiante os dias que estão por vir e ele, tomado de unção e de revelação do Senhor, ele profetiza uma visão gloriosa da cidade de Jerusalém, uma cidade esplendorosa, né? Uma cidade majestosa. E é isso que esse texto que a gente leu aqui acaba por expressar, assim dizer. A cidade de Jerusalém, você que é um estudante da Bíblia, você sabe que todo o Velho Testamento é usado uma figura real, ou alegórica, ou simbólica, ou histórica, para projetar profeticamente uma realidade futura, né? Então a cidade de Jerusalém, ela é um símbolo da igreja, né? Tanto a cidade de Jerusalém, como a noiva aqui descrita nesses versículos aqui do capítulo 62 do profeta Isaías, elas são figuras, como a gente pode chamar assim, superpostas, né? Você poderia traçar um paralelo desses símbolos no livro do Apocalipse também, no capítulo 21, você vai encontrar também uma simbologia similar para se referir à igreja, falando da cidade santa, da cidade de Jerusalém e também da noiva. Então, essa figura superposta, tanto no livro do profeta Isaías quanto no livro do Apocalipse, representam a igreja, né? No livro do Apocalipse, João é chamado para subir numa montanha alta, né? E ver a cidade santa, e ele vê então a noiva do Cordeiro. Então, para a gente dar andamento aqui na nossa meditação, na nossa reflexão de hoje, a gente tem que ter em mente que a cidade, tanto a cidade de Jerusalém quanto a noiva, são símbolos da igreja. Eu quero me ater, então, aqui no caso, à figura da noiva, tá bom, pessoal? Esse texto que a gente leu aqui,
ele fala de um amor mais profundo do noivo para com a noiva, né? Um amor superlativo, né? Que é difícil de mencionar. Né? Fala, na verdade, trata aqui de uma preparação para o maior casamento do universo, onde todas as nações serão convidadas para ver o esplendor, a beleza da noiva, né? E a Bíblia revela essa noiva como sendo bela, esplendorosa e se casando com a pessoa mais importante do universo. Então, esse texto ele se reveste de muito valor, de muita riqueza, e nós temos que aprender, assim como sendo o povo de Deus, a apreciar a beleza do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, né? A gente pode tirar aqui algumas lições bastante importantes nesse texto. O primeiro, a gente tem que se projetar na figura da pessoa do profeta Isaías. Ele é um exemplo, né, na verdade, a ser seguido por cada homem, cada mulher que está inserido no corpo de Cristo, cada homem, cada mulher que faz parte dessa igreja vitoriosa, bela, esplendorosa, que é a noiva, né, a noiva do Cordeiro. Então o profeta Isaías, em dois momentos aqui, ele ergue um clamor, né, apaixonado pela cidade de Jerusalém, a noiva, né, que é o símbolo da igreja, a noiva de Cristo. E ele age nesse momento com duas ações distintas, né? A primeira ação é por meio da pregação. A gente vai ver isso aqui no versículo 1 e 2, que ele fala assim: por amor de Sião eu não me calarei, por amor de Jerusalém eu não me aquietarei, até que saia a justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa, né? Os gentios verão a tua justiça, todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor designará. Então, aqui num primeiro momento, a ação do profeta Isaías é uma ação de falar a esta igreja, falar a esta cidade, falar a esta noiva, profetizar ou pregar, como queiram, né? Então a primeira ação, ela tem a ver com pregar, pregação. A segunda ação do profeta Isaías, e isso também é extensivo a cada um de nós, é a ação da intercessão, né? Versículos 6 e 7, ele fala assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas, que de dia e de noite jamais se calarão. E aí inclui todos os demais nesse grupo, diz assim: ó, vós os que fazeis menção ou fazeis lembrar o nome do Senhor, não haja descanso em vocês, nem deis a ele descanso, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Então, assim como o profeta Isaías se posicionou, assim deveria ser o nosso comportamento, o nosso posicionamento em relação à igreja, à noiva de Cristo. Falar a ela, não se calar e interceder por ela incessantemente, dia e noite, perseverantemente, como aqui o texto diz. Então, num primeiro momento, a nossa postura em relação à noiva, sendo noiva, é não nos conformar, assim como o profeta não se conformou, com aquele cenário desolador. A gente não pode se conformar com uma igreja desolada, em ruínas, em frangalhos, né? Mas a gente precisa levantar a voz para falar a ela, para orar, para interceder. E aqui a gente aprende como deve ser essa intercessão, como deve ser essa ação de cada homem, cada mulher, de cada Isaías, nesse tempo. Né? Então a primeira coisa que a gente percebe é que o que movia o profeta a pregar, a interceder por Jerusalém, era o seu amor por ela, né? Ele fala assim: por amor de Sião, eu não me calarei, por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei. Então ele é movido pelo amor. E isso acho que é o principal motivo, né, pelo qual o homem e a mulher
que faz parte do corpo da Igreja de Jesus, deve se mover nela. Ele deve ser movido pelo amor, não por qualquer outro interesse, né? Então a gente percebe que só pode interceder, orar pela igreja quem ama a igreja, né? A igreja que é a noiva do Cordeiro, que é amada no céu, ela deve ser amada aqui na terra. A gente tem que levantar esse clamor, essa intercessão de maneira amorosa, intensa, né? A gente não pode se aquietar e ver a igreja ser envergonhada, humilhada, em opróbrio, né? Em ruína, como em caos, como a gente lê aqui e vê a cidade de Jerusalém, a maneira que ela se encontrava, né? Visto que há um destino, né? De glória, né? A ser uma coroa de glória, a ser vista pelas outras nações, né? Ser um luzeiro no mundo. Então, a gente tem que fazer essa intercessão, esse clamor ininterrupto, incansável pela igreja, pela noiva, movidos pelo amor. É importante frisar que não dá, tem gente que fala que ama Jesus, mas não dá para você amar Jesus e não amar a igreja de Jesus, né? Não dá para você amar a cabeça e não amar o corpo, né? É um contrassenso, né? Então, quem ama Jesus ama a sua igreja. É um fato, né? Também esse clamor, além de ser motivado pelo amor, ele deve ter um senso de urgência, né? Ele fala que não ia se aquietar, né? Até que o seu pedido em favor da igreja fosse respondido, né? E a motivação pelo qual ele ora é que viesse, né? A manifestação da justiça de Deus e da salvação dessa noiva. Que a justiça e a salvação de Deus se manifestasse nessa noiva, né? Então ele pede por podemos dizer, por um reavivamento espiritual, por um novo fervor, por uma nova vida efervescente de Deus no corpo, né? Ele pede que a glória de Jesus seja vista no meio da sua igreja, que a justiça se manifeste, que resplandeça, né? O esplendor da igreja de Jesus, a sua beleza diante dos homens, né? Então, isso é importante a gente ver. O clamor também, aqui a gente pode ver que é um clamor perseverante. A gente deve, assim como o profeta Isaías, perseverar em clamar pela igreja, em clamar pela noiva. Aqui a expressão é de dia e de noite, né? Incessantemente, por avivamento, por despertamento. E isso é urgente, né? É uma necessidade que não dá para adiar, não dá para esperar, né? Então, assim devemos também interceder pela noiva de Cristo. E por fim, esse clamor, essa intercessão, ela é firmada, né, nas próprias promessas de Deus, né? A gente precisa aprender a orar firmado nas promessas de Deus. Eu vou ler o versículo 6, que ele diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Então, a gente lembra ao Senhor, isso é uma figura de linguagem, porque Deus não se esquece de nada, mas é orar as promessas, né? A gente apresenta diante de Deus um reclamo em cima daquilo que são as suas promessas, né? Deus, ele age na sua palavra em cima do que prometeu, né? A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Se você for para as Escrituras, todas as grandes orações aqui registradas neste livro, aqui na Bíblia, elas estão fundamentadas nesse princípio de você orar ou clamar, interceder firmado nas promessas de Deus, né? Você vai ver a oração de Salomão, quando ele orou a Deus, ele citou as promessas de Deus, né? Daniel, da mesma forma,
quando orava, citava diante de Deus as promessas que Deus havia feito. Neemias, quando orou, ele também reivindicou as promessas de Deus. Quem mais aqui a gente pode... Enfim, quando a gente ora segundo a vontade de Deus, a gente ora baseado nas promessas que ele fez. Então, o clamor, essa intercessão, ela deve ser firmada nas próprias promessas que Deus faz. E por fim, é um clamor fatigante, né, que a gente não pode desanimar, né? A gente vê aqui que oração não é fácil, né? É muito difícil para o homem carnal orar, né? A oração parece um pesadelo, né? Dá sono, dá tédio, cansaço. Oração, queridos, na verdade, ele é fruto de intimidade, né? A gente nunca tem longas conversas com pessoas estranhas, né? A gente só ama conversar com quem a gente tem intimidade. A oração da mesma forma. Quem tem pouca intimidade com Deus dá pouca importância ou até foge, né, da oração, da intercessão. Então, a oração, ela deve ser, a intercessão deve ser fatigante, sem desanimar, sem esmorecer, né? Tem que devotar tempo, né? E é um clamor, como a gente vê aqui a intercessão de Isaías, importuno, que ele importuna, né? Aqui diz para não dar descanso a Deus, bater na porta da graça, né? Insistir, né? Por uma causa, né? Sem, como diz a Bíblia, ser como aquela viúva importuna, como o amigo que foi pedir pão à meia-noite, né? Importunar, isso é a ideia. E essa intercessão, esse clamor que cada Isaías desse tempo deve fazer em favor da noiva, é um clamor específico, né? Não é por questões pessoais só. A gente costuma orar por pão, por dinheiro, por saúde, por casamento. E na verdade, a gente devia orar por uma coisa maior, e todas essas coisas, elas estão no pacote, né? Então, aqui o profeta, ele tinha um objetivo. A oração dele era a seguinte: que Deus colocasse Jerusalém, a cidade, a noiva, como objeto de louvor na terra. A oração do apóstolo Paulo também era muito parecida com essa oração do profeta Isaías, né? Ele orava sempre em favor da igreja, para que a igreja fosse revestida de poder, para que fossem iluminados os olhos do entendimento. Enfim, ele orava sempre em favor do corpo, da noiva, né? Raramente você vê uma oração, uma súplica dele por uma causa pessoal apenas, é muito difícil. Então, nesse primeiro momento que a gente aqui deu uma passadinha, uma pincelada, a gente vê qual é o posicionamento do profeta Isaías, como ele se move em favor da cidade, da noiva, ele sendo participante, né? E essa é um parâmetro, uma medida que nos é deixada para a gente, da mesma forma, agir, da mesma forma, proceder, interceder no corpo, mover-se no corpo incessantemente, fatigantemente, com todo amor, com toda devoção, não é? Clamando especificamente, olhando o corpo, né, nas suas fragilidades, mas projetando a glória de Jesus sobre ele, a graça de Jesus sobre esse corpo. Então essa é a primeira lição que a gente tira nesse texto tão rico que a gente acabou de ler em Isaías capítulo 62. Depois a gente vai para um segundo momento, e aqui eu quero me deter um pouquinho, no valor da noiva. Qual é o valor da igreja, né? A gente vai no versículo 2 e diz assim: e os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor,
e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então, a gente vê aqui no primeiro momento que a noiva tem um novo nome. Por que ela tem um novo nome? Porque ela tem uma nova sorte, Deus mudou a sua sorte, né? Nós fomos tirados da morte, das trevas, da escravidão, recebemos um novo coração, uma nova vida, um novo nome. Somos agora em Cristo novas criaturas, adotados, acolhidos na família de Deus, né? Então, herdeiros de Deus, coparticipantes da natureza divina. Então, temos um novo nome, um nome escrito na palma da mão de Deus, né? Um novo nome escrito no livro da vida. Então, nós como noiva temos um novo nome, uma nova identidade, né? Isso é maravilhoso. A noiva também, ela tem um novo status, ela não é mais chamada de assolada, desamparada, tudo aquilo que remete à vergonha, desprezo, rejeição, não. E eu gosto da expressão nunca mais será chamada, né, de desamparada, desolada, assolada, né? Então a igreja não mais será ultrajada, escarnecida, né? O amor do noivo que transcende tudo isso, ele que perdoa o passado dessa noiva, esquece a infidelidade dela, né? Restaura, transforma e recebe essa noiva como se ela nunca tivesse sido infiel, né? O passado de vergonha, de opróbrio, de escândalo, de tropeço, né? Ele é cancelado, né? Essa infidelidade é perdoada, e mais do que isso, ela é curada, né? Então a gente tem uma figura desse amor que perdoa e apaga o passado, né? Na relação do profeta Oséias com a sua esposa Gomer, né? Ele perdoa a infidelidade da sua mulher, a desposa, né? Da mesma forma, Deus nos perdoa, nos restaura e o noivo nos desposa, né? Então Jesus, vamos assim dizer, ele não amou ou ama uma noiva perfeita, né? A gente era perdido, cego, morto, endurecido no pecado, filhos da ira, andávamos desgarrados, não como ovelhas, né? Mas ele, com seu amor, nos resgatou, com cordas de amor nos atraiu, é assim que diz a sua palavra, e colocou o seu coração nessa noiva, né? Então, nós somos objetos do amor de Deus. Então agora nós temos um status de não mais andar em vergonha, o passado, né? Tudo aquilo que foi humilhante, caótico, tudo aquilo que traz vergonha, que traz peso, que traz culpa, é apagado, é esquecido, é cancelado, e a gente pode viver uma nova realidade nesse relacionamento entre noivo e noiva, né? Essa noiva agora ela tem um novo relacionamento, né? E eu vejo aqui a beleza desse relacionamento no versículo 4, que diz assim: vão te chamar de o meu prazer está nela, ou minha delícia, né? Numa outra tradução. Então agora, em vez de desgosto, né? Essa noiva, ela alegra o coração do noivo, né? Então a noiva agora é a delícia dos olhos de Jesus, né? Ele não olha essa noiva com desprezo, com rejeição ou com nojo, não. Mas ele olha com doçura, com ternura, com amor, né? E a expressão menina dos olhos de Deus é uma expressão forte, né? Então, a igreja, a noiva, é a delícia dos seus olhos, né?
ele está encantado com a igreja, né? É maravilhoso isso aí. Deus, na verdade, ele olha essa beleza, essa delícia, essa justiça que nos cobre, que na verdade não é a nossa justiça, né? Mas é a justiça de Cristo. A nossa própria justiça seria insuficiente, né? Como diz o profeta, seria a nossa justiça como trapo de imundícia, né? Seria como um paninho lá que a mulher usava antigamente, nos dias da sua menstruação, né? Uma coisa, essa seria a nossa justiça, nojenta, não serviria para nada, né? Então Cristo nos cobre com seu manto de justiça, o seu sangue nos lava. Agora a gente não anda mais em opróbrio nem em condenação. Somos aceitos pelo amado, pelo noivo, e ele se encanta com a beleza que ele vê em nós, né? Então a noiva agora é a sua delícia. Isso é maravilhoso. E eu queria falar um pouquinho ainda, falando de valor da noiva, eu queria falar um pouquinho sobre a beleza dessa noiva, sobre a beleza da igreja. Isso é importante. Aqui no versículo de número 3, a noiva é comparada a uma coroa de glória na mão do Senhor, né? Aqui o profeta, quando ele vai descrever essa beleza, esse esplendor, esse fulgor da noiva, ele não encontra uma palavra com expressão mais forte para descrever. Então ele diz coroa de glória, que é um símbolo de vitória, é um símbolo de realeza, de conquista, né? Então a noiva é bela, é encantadora, é esplendorosa, e ela está na mão do Senhor. Eu falei para vocês que paralelamente a gente poderia estar lendo Apocalipse 21 e falando dessa noiva também. Então em Apocalipse 21 eu achei umas coisas muito interessantes aqui. Em alguns versículos, por exemplo, diz que a noiva é bonita por dentro e por fora, está edificada no fundamento apostólico dos apóstolos, ela está aberta a todos, mas não está aberta a tudo, não faz distinção, ela é gloriosa, ela tem total intimidade com Deus, obedece ao seu Senhor e reinará com Cristo. Então, aqui o reinará com Cristo já é no capítulo 22, é uma continuação do capítulo 21 de Apocalipse. Então, a noiva ela é bela, ela é esplendorosa, ela é gloriosa, né? A noiva também, além de ser comparada a uma coroa de glória na mão do Senhor, no versículo 3, que a gente leu, tá isso aí, também no versículo 3 diz que ela é um diadema real, na mão de Deus, né? O diadema era uma coroa de conquistador. A igreja que era escrava, né? E foi resgatada e agora é amada, conquistada por Jesus para poder ser a sua noiva, ela é apresentada como uma coroa, um diadema real, né? A igreja, ela é na verdade um troféu da graça de Deus. Ela é a escrava resgatada que se torna a noiva, a mulher do resgatador, né? Ela será apresentada nos últimos tempos, sendo bela, santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito. É isso que as escrituras nos informam, né? Então, a noiva, por mais que a gente, com todos os nossos defeitos, a gente compreende o amor com que fomos atraídos e a maneira gloriosa e tão valiosa como fomos resgatados, a gente entende por que Deus nos olha com tamanha complacência, com tamanha compaixão, com tamanho amor, né? Com tamanha alegria, né? Nós somos a delícia dos olhos do Senhor. A noiva ela é para Deus valiosa, preciosa e bela, né? Então, essa é a maneira como o Senhor nos vê. E é tão maravilhoso, não tem como nós não amarmos a igreja de Jesus se o próprio Jesus a ama dessa forma, né? Nós temos que ter o coração de Jesus, né? Então, é maravilhoso isso. Esse noivo que ama, ele demonstra esse amor de uma maneira tão poderosa, tão bonita. Versículo 4 e 5 diz assim: nunca mais
te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer ou a minha delícia, a minha alegria está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então aqui no versículo de número 5, a noiva é desposada pelo noivo. Jesus se dispõe a casar-se com essa igreja. Ele faz dela sua noiva, sua amada, não a deixa desamparada, ele a acolhe, a ama, se entrega por ela, ama com um amor eterno, incondicional, deixa sua glória, vem a esse mundo, se faz carne, se faz pobre, suporta o escárnio, a zombaria, as cusparadas, as afrontas, a vergonha da cruz, tudo isso para desposar essa noiva, né? E o profeta Oséias fala que ele nos atrai com cordas de amor. Jesus então morre por essa noiva para lhe dar vida, vida eterna, entra numa aliança eterna com ela, e a partir daí ele não desiste mais da sua noiva, ele não desiste de nós, mesmo quando a gente peca, né? O seu amor é eterno, é perseverante, é santificador, é sacrificial, né? Incondicional. Então esse é o amor do noivo para com a noiva. A igreja aqui, ela é a alegria do noivo, né? Ela é a amada de Cristo, né? Diz que o profeta Isaías mesmo diz que ele viu, se referindo ao seu sacrifício na cruz, pela minha e pela tua vida, diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficou satisfeita, ou a sua alma se alegrou. Conquistar a mim e a você, ter a mim e a você como herança que o Pai deu, é uma alegria imensurável para a alma, para o coração de Jesus, para o noivo. E é por isso que ele se alegra em nós, ele se alegra em você, com você. Amém, gente? Ela é a delícia, né, dos olhos do noivo. A gente já leu, essa é uma expressão mais forte do que a alegria. Fala desse prazer supremo do noivo, essa coisa de encanto, né? Você encanta os olhos de Deus, o coração de Jesus salta de alegria, de prazer pela tua vida, né? Por ter você. Ele anseia por você. A Bíblia diz que ele te ama com ciúmes, tem ciúmes de você, e é feliz, né? Aquele que em si mesmo pode perceber que é amado de uma maneira tão incondicional, né? Enfim, esse noivo que ama e tem esse olhar de encanto para com a noiva, ele faz juramentos, ele faz votos, né, para essa noiva, assim como todo noivo faz. São as famosas juras de amor, né? O versículo 8 e o versículo 9 aqui do capítulo 62 de Isaías descreve essas juras de amor, essas promessas do noivo para com a noiva, né? Versículo 8 diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto ou o teu vinho em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Então Deus jura por si mesmo aqui, por não ter ninguém maior por quem evocar no juramento, ele jura por ele mesmo proteger-nos, proteger a sua noiva, proteger a sua igreja dos seus inimigos. Então nós podemos nos considerar assim, podemos dizer,
um povo vencedor, vitorioso, né? O nosso inimigo já foi desbaratado, já vencemos, já triunfamos em Cristo e já estamos assentados com Ele, importante, com Ele, nas regiões celestiais, né? A Babilônia, que levava todo o fruto do trabalho do povo de Deus, eles não conseguiam desfrutar desse trabalho. Mas agora Deus promete que o inimigo não vai mais saquear, nós não seremos mais saqueados, né? Deus passa a ser o nosso protetor, Ele é o nosso defensor, né? Ainda que os inimigos, que o inferno, o mal, venha se levantar contra nós, ainda assim nós seremos vencedores, né? Isso é muito importante. Nós não somos mais saqueados pelo mundo, na nossa paz, na nossa alegria, né? Então, a gente agora pode desfrutar dessa proteção que o noivo tem para com a noiva, né? O apóstolo Paulo, ele fala dessa proteção e dessa segurança em Deus, e ele faz 5 perguntas. A resposta é implícita, né? Então fica um verdadeiro não, né? Vamos assim dizer. Primeiro ele pergunta assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. Aí no versículo 2 ele fala assim, na segunda pergunta ele fala assim: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se ele deu Cristo, o que é que ele vai negar ao povo de Deus? Ele nos dá graciosamente com Jesus, a quem ele deu e se deu, todas as coisas. A terceira pergunta é: quem nos condenará? Quem pode nos condenar? A quarta pergunta: quem intentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? E por fim, a quinta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode? Então, sempre tem implícito uma negativa, né? Então aqui tem uma blindagem. Esses versículos aqui que estão registrados na carta aos Romanos, onde estão essas perguntas, elas são como uma blindagem para a noiva de Cristo, né? Importante. E essa noiva, por causa dessa proteção gloriosa que o noivo concede, ela é bem-aventurada, não apenas na vida futura, mas ela pode gozar, se deleitar em Deus nessa relação de amor, de descanso, de cuidado e proteção desde agora. É isso que as Escrituras nos ensinam, né? Que nada neste mundo, nem no porvir, pode nos impedir de estar nessa relação de amor com Deus. Nada pode nos impedir de se deleitar, de descansar nas promessas, nas gloriosas dádivas que o noivo jurou, prometeu à sua noiva. Amém, gente? Então isso é muito, muito importante. E como todo relacionamento de noivado, existe um processo de preparação para esse casamento, para a chegada desse noivo. E depois da chegada do noivo, a festa que perdura, as bodas, né, desse casamento. Então, falando da chegada, da expectativa pela chegada do noivo para o casamento, esse texto de Isaías 62, a partir do versículo 10, ele fala da nossa preparação como noiva de Cristo para esse momento tão aguardado, que é a preciosa, gloriosa vinda do noivo, né? Então o versículo 10 diz assim: para nós, esse evento, na verdade, trata-se do arrebatamento da igreja. Então existe uma preparação para esse momento. Nós devemos estar nos preparando, como a noiva se prepara para o dia do seu casamento, né? Versículo 10 diz assim: passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos,
Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. E eis que com ele, a salvação é ele, é o noivo. E eis que com ele vem o seu galardão. E a sua obra, está diante dele. E versículo 12, e chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. A vinda do noivo, então, trata de um noivo que procura a noiva. Nós somos a noiva procurada pelo noivo, né? Enquanto o noivo vem, nós devemos, como igreja, como sua noiva, nesse tempo de expectativa e espera, nos preparar. É isso que o versículo 10 fala. Aplanar, preparar, estar pronta, né? Jesus vem, Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja é uma realidade cada vez mais presente. Se nós observarmos o cenário, como o mundo está, os sinais proféticos, escatológicos cumpridos quase que todos na sua totalidade, muito pouca coisa nos resta ainda a esperar nesse mundo, a não ser a vinda do noivo, né? Então nós precisamos estar vigilantes. Aqui fala de vigilância, de estar preparados, fala de preparação, de estar atentos, alertas, né? Usando aqui, e essa é a mentalidade que quase toda a Bíblia foi escrita, usando aqui a tradição judaica, né, o casamento judaico, ele se caracterizava por 4 fases, né? Era o noivado, a preparação, a vinda e a festa. Então, nós devemos estar preparados. Como noiva, devemos estar preparados. Por fim, eu quero falar da vinda, da chegada do noivo. Diz que será uma vinda bela, esplendorosa, versículo 11, né? Então o noivo chegará e a sua vinda será pessoal, ele mesmo virá nas nuvens. E a Bíblia diz que todo olho verá, será iminente, a gente não sabe quando, a qualquer momento, uma vinda iminente, pessoal, física, visível, audível, poderosa, gloriosa, né? Todo olho verá, coisa maravilhosa. Ele se fará ouvir até as extremidades da terra, a sua voz será percebida, ouvida. E aqui o versículo 11 diz, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, eis que a tua salvação vem e com ele o seu galardão. Então, toda a terra presenciará esse grande evento, o casamento, a chegada do noivo para buscar a noiva, a procurada, né? A delícia dos seus olhos, né? O prazer da sua alma. Então essa vinda será vista de extremidade a extremidade e um mundo incrédulo, perplexo, verá com seus próprios olhos a chegada do grande juiz de toda a terra, né? Ele não virá mais como um servo sofredor, ele não virá mais como um humilde jumentinho, montado num jumentinho, mas diz que ele virá nas nuvens com grande poder, com grande glória, acompanhado por um séquito de anjos incontável. E então diz que os remidos, o povo santo remido, os remidos agora em corpos glorificados, voltarão com ele. Esse dia será um dia glorioso. É um dia que todo salvo aguarda e espera ansiosamente. Nós aguardamos com grande expectativa a chegada do noivo. Eu e você que é a noiva de Jesus, né? E ele vem, e a Bíblia diz que ele vem com recompensa, com galardão. Ele não só vem em glória, mas diz que ele vem trazendo recompensa ao seu povo,
trazendo presentes para sua noiva. Então, você recebe um novo nome, uma nova identidade, você é aquela coroa gloriosa, aquele troféu da graça de Deus, amada, atraída, resgatada, honrada diante de todas as nações da terra, né? Oxalá nós estejamos preparados para esse tempo maravilhoso, em onde receberemos um galardão pela obra no corpo, pelo falar, pelo profetizar, pelo clamar, pelo interceder, com amor, com uma motivação correta, incessantemente. Essa obra profética que o profeta Isaías exercia sobre a cidade em caos, desolada, projetando a sua glória futura, é motivo de galardão naquele dia. Que eu e você hoje possa agir profeticamente no corpo, como Isaías nesse tempo, né? Amar a igreja de Jesus, fazer parte da igreja de Jesus, orar por ela, interceder por ela, clamar por ela incessantemente, importunamente. Olha, isso tem um peso de glória, isso tem um valor diante de Deus, né? E então, naquele dia nós poderemos ouvir Jesus dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei. Ouvir ele dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse dia será glorioso, né? E então a noiva bem-aventurada não mais ouvirá falar, não mais experimentará nenhum tipo de pecado, nem maldição, nem choro, nem lágrima, nem dor, nem luto, né? Não tem mais condenação, seremos os remidos do Senhor, livres de toda condenação, livres do poder e da presença do pecado, e seremos um povo santo, separado, a noiva, a esposa, desposada pelo Cordeiro, né? E é bom entender, e bom nunca esquecer, que nós não entraremos no repouso, não entraremos no descanso do Senhor por nossos próprios esforços, por nossos próprios méritos, nem por nossas próprias obras. Isso não é crédito nosso, né? Mas seremos o povo redimido, ou o povo resgatado do Senhor, né? Se você faz parte dessa igreja amada, se você é noiva do Cordeiro, se você tem experimentado esse amor incomparável, esse amor indizível, se o seu nome está escrito, se o seu novo nome está escrito no livro da vida, se você foi atraído com cordas de amor por esse noivo maravilhoso, glorioso e lindo, hoje é um dia que você está preparado, que você está ansioso por esse momento. Afinal, a festa já está preparada, o banquete está pronto e o convite para as bodas está em aberto, né? E eu quero terminar com esse texto de Apocalipse 22 que diz assim: o Espírito e a noiva, ou o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Se o Espírito Santo pulsa dentro de você, e ele é a vida de Deus em você, ele te faz noiva de Cristo. Se ele pulsa em você, há na tua alma, há no teu interior um desejo que nada pode tirar, nada pode te distrair, de tirar do foco, que nada pode diminuir esse fervor. É a expectativa, é aguardar ansiosamente pela chegada do noivo. O Espírito e a noiva dizem: vem. E você que ouve, diga: vem. E se você tem sede, venha. Se você quiser tomar da água da vida, venha. É de graça. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite abençoada. Eu espero que essa meditação
traga fruto de justiça ao teu coração, à tua alma, e que o Espírito Santo possa te impelir a clamar, a mover-se no corpo, na noiva, amá-la incondicionalmente e preparar-se com um senso de urgência, com grande expectativa para a chegada do noivo que está tão perto. Que Deus nos abençoe, que eu e você possamos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um grande beijo no teu coração. Tenham todos uma noite abençoada. Deus abençoe.